Deus seja com todos vocês. Eu sou o pastor Jonathan Santos e tenho uma alegria muito grande poder estar com você durante esses minutos. Nós vamos estar falando mais um vídeo de desenvolvendo maturidade e entendimento. E para nós, com certeza, é fundamental poder estar juntos para aprender mais da palavra de Deus. Hoje nós estamos já no segundo tema. E o tema que nós vamos estar falando hoje é hábitos para ser um cristão forte. Hábitos para ser um cristão forte. Sabemos que hábitos é uma coisa difícil de poder mudar, Nós aprendemos que para poder vencer hábitos que nós temos e desenvolvemos ao longo da nossa vida, nós precisamos então vencer hábitos com outros hábitos. Não se vence hábitos com outra forma. Então nós viemos de uma cultura, viemos de uma rotina de vida completamente diferente do que nós estamos vivendo agora com Jesus. Então nós carregamos e trazemos conosco muitos hábitos que agora vai precisar ser mudado e vai precisar ser transformado para nós nos tornarmos um cristão forte, como nós aprendemos na aula passada acerca do milagre do novo nascimento. Agora Deus quer que você cresça, amadureça, que você possa ter raízes profundas na palavra, possa ter conteúdo de peso no mundo espiritual, para que você possa ser um cristão forte. Deus te chamou para ser um cristão forte. E a pergunta é: o que devemos fazer para se tornar um cristão forte? Qual é o segredo para se tornar um cristão forte? Na verdade não existe segredo, mas existe hábitos e que nós possamos desenvolver, que nós podemos desenvolver, então seremos um cristão forte. E à luz da palavra de Deus, nós podemos aprender muito e amadurecer muito acerca disso. E eu quero que você venha se dedicar esses minutos do seu tempo para aprender junto comigo esses hábitos, novos hábitos, para você se tornar um cristão forte, tá bom? Nós precisamos, em primeira instância, para se tornar um cristão forte, eu quero falar a primeira coisa, para se tornar esse cristão forte, precisamos meditar na palavra de Deus, dia e noite. É isso mesmo. Para você se tornar esse cristão forte, não existe outro caminho. Você precisa meditar na palavra do Senhor dia e noite. A Bíblia, ela é a boca de Deus, é o alimento diário de Deus para nós, filhos do Senhor. A Bíblia, ela não é uma biografia que revela diretamente o próprio Deus, mas é uma biografia que revela experiências dos homens com Deus. E na medida que nós vamos aprendendo todas as experiências que esses homens tiveram com Deus e a revelação que a experiência deles com Deus traz para nós hoje, nós vamos crescendo e vamos aprendendo também com os erros e os acertos e os ensinamentos por meio do Espírito Santo, que é revelado na própria palavra dele para as nossas vidas. Querido, aqui em Josué, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É a palavra de Deus que diz: se nós meditarmos dia e noite, não nos apartar da palavra, do livro desta lei, mas cuidar para que ela possa ser cumprida, praticada, então tudo que nós colocarmos as mãos será bem sucedido. Isso é o Senhor Deus que disse, é garantia dele sobre nós. Aqui em Salmos também, no capítulo 1,
versículo 2 em diante, você estiver anotando aí, Salmos 1, versículo 2, e nós vamos ler até o 3. Diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É a palavra do Senhor que está dizendo que se o nosso prazer estiver na palavra dele, nós estamos debaixo da garantia do Senhor. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, estamos entrando em contato com o próprio Deus. Veja o que ele mesmo fala sobre a sua palavra em Provérbios capítulo 4, no versículo 20 em diante, diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram, e saúde para todo o seu corpo. Olha que coisa maravilhosa. Então, meditar na palavra de Deus de noite é realmente trazer vida de Deus para dentro de nós. Quando nós estamos tendo a sensação de estar diante de Deus, ou seja, distante de Deus, a sensação de que a unção não está fluindo, estamos vazios, é porque está faltando esse prazer, essa meditação, esse contato com Deus por meio da sua palavra. E quando nós nos aproximamos da palavra, nós nos aproximamos de Deus, porque a palavra, ela é o próprio Deus. Queridos, aqui no livro nos Salmos 38, também, versículo 2 diz: porque as tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim a tua mão ela pesou. Benefícios que a leitura diária da Bíblia nos traz: fortalece-nos. Todos os dias que nós lemos a palavra de Deus, ela nos traz esse benefício de nos fortalecer. Tem um ditado que nós conhecemos, popular, diz que saco vazio não para em pé. Cristão que não estuda a palavra, que não se alimenta também, ele também não para em pé. Ele vai cair, porque ele vai estar fraco e vai se tornar um cristão muito vulnerável. É verdade que essa responsabilidade de se alimentar, ela nos pertence. Se você está com fome, bate aquela fome ali no meio-dia, 11 horas da manhã, meio-dia, vai te dando fome, você começa a sentir até fraqueza, alguns da tontura, e começa a sentir até uma certa fraqueza, uma bambeira no corpo, mas você compreende, entende, o teu raciocínio entende que você precisa se alimentar. Então você se dirige, à cozinha, ou ao restaurante, ou ao lanche que você trouxe, e você tem essa responsabilidade de cuidar bem do teu corpo, a fim de que ele se torne um corpo saudável, forte, pronto para terminar o seu dia de trabalho, o seu dia de estudo, para completar, terminar bem o seu dia. Então você tem essa responsabilidade de alimentar o teu corpo. O que acontece é que muitos cristãos hoje, eles não têm a mesma responsabilidade de alimentar o seu espírito, porque o alimento do espírito nosso é a palavra de Deus. Não adianta comermos carne, pão, bebermos o leite, nós nos alimentarmos do alimento natural, sendo que o alimento espiritual que nutre a nossa fé, a nossa vida com Deus,
é a palavra de Deus. E essa responsabilidade, amado, ela pertence a você. Não é responsabilidade de Deus te colocar alimento na boca todos os dias. Não, essa responsabilidade de se dirigir e se alimentar, você deve ter essa maturidade, desenvolver essa maturidade, ter esse entendimento. Se você está fraco, se você quer se tornar um cristão forte, então você precisa se alimentar. Então os benefícios que a leitura da palavra nos traz é realmente fortalecer-nos. Ela nos fortalece. O que mais a leitura da palavra pode trazer para você? Os benefícios. Ela pode nos purificar. Isso mesmo. Aqui em João capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós estamos limpos pela palavra que tem sido ministrada na nossa vida. Então a palavra, ela tem esse poder de nos limpar, de arrancar a sujeira. Então quando a palavra de Deus ela entra pelas portas de entrada da alma, que são os nossos ouvidos, os nossos olhos, ela passa pela mente, chega no coração, ela tem o poder de limpar o coração. Quando ela consegue atingir o terreno, os porões da nossa alma, do nosso coração. A palavra tem esse poder, né? Além dela nos fortalecer, como diz em 1 João, capítulo 2, 14, diz: eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai, e vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Deus te chamou para ser forte, mas a palavra tem que estar em vós. Se a palavra estiver em você, o próprio Deus está em você. Você se torna forte e você vence o mundo e vence o maligno. E essa é a fé que vence o mundo. Então, outro benefício que a palavra de Deus pode nos trazer, quando a gente temos esse compromisso de leitura diária, ela pode nos ajudar a receber resposta de oração. Aqui em João capítulo 15, no versículo 7, a Bíblia diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. É claro que não existe filhos prediletos para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Mas é fato que existe filhos íntimos. Quando Jesus tinha seus discípulos, a Bíblia fala que João era um discípulo amado de Jesus, e que João inclinava a cabeça nos braços de Jesus, no colo de Jesus. Eram 12 apóstolos, 12 discípulos. Por que 3 era mais íntimo? Não tinha a ver com a acepção de Jesus com eles. Não tinha a ver com Jesus querendo os 3 como filhos, como discípulos mais íntimos. Mas tinha a ver com a atitude de João. O colo de Jesus sempre foi acessível de todos os discípulos. Mas João, ele tinha a ousadia de inclinar a cabeça no colo de Jesus. Querida, a Bíblia está dizendo: se a minha palavra estiver em vós, se a minha palavra, é o que diz, se vós permanecerdes em mim, Jesus disse, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui é resultado de uma intimidade com Jesus, ser amigo de Jesus. Então as suas orações começam a ser atendidas, porque Jesus tem prazer de lhe atender aquele que honra, aquele que lhe honra em todo o tempo, aquele que tem prazer nele, com certeza ele terá prazer também em você. Jesus vai se alegrar com você. E se você produz alegria no coração de Cristo, por causa da permanência nele e a palavra dele dentro de você, então, por que Jesus não produziria alegria no teu coração? Jesus quer alegrar teu coração, quer fazer você ver uma vida maravilhada. Ele quer surpreender você.
Ele é uma fonte inesgotável. Amados, outro benefício que a palavra de Deus pode nos trazer quando nós buscamos nela a leitura diária e aprender dela, a palavra de Deus ela nos alimenta, nos espiritualmente. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. A Bíblia traz que nós devemos desejar a palavra de Deus comparado a uma criança recém-nascida que deseja pelo teu leite materno. Talvez você já é mãe ou pai, ou talvez você ainda é jovem, mas já viu, tem um irmãozinho, ou já viu uma criança desejando. Você mesmo já passou por essa experiência, talvez não lembre, mas uma criança recém-nascida, ela anseia e deseja como bem mais precioso o leite materno. Ela quer mamar, ela quer esse contato com o leite, com o peito. Querido, que nós sejamos como esses recém-nascidos. Embora nós aprendemos na aula passada que nós passamos pelo processo do milagre do novo nascimento. E se nós somos nascidos, nós nascemos de novo, então significa que para Deus somos como bebês espirituais. E para nós agora crescermos rápido, precisamos ter essa sede da palavra de Deus, assim como uma criança tem do leite materno. Outro benefício que a palavra de Deus nos traz quando nós lemos e a estudamos, a palavra de Deus nos traz sabedoria. Sabedoria não se compra, sabedoria não se conquista na faculdade, na escola. Não existe curso de sabedoria. A sabedoria verdadeira é aquela que vem de Deus. Você pode se tornar uma pessoa inteligente, mas ser inteligente não significa que você se tornou sábio, porque a sabedoria vem do próprio Deus. A Bíblia diz aqui no livro de Salmos, Salmos 119, a partir do versículo 98, diz: o teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. No 99 diz: tenho mais entendimento no que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Olha só o que o salmista diz. O salmista está nada mais nada menos dizendo que ele se tornou muito mais sábio que muitos mestres à volta dele, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz sabedoria. Então, quanto mais você ler e estudar a palavra de Deus, você não vai se tornar um fanático, você não vai, não. O máximo ou o mínimo que a palavra de Deus pode produzir é te dando muita sabedoria. Vai se tornar uma pessoa muito sábia. Feliz é o homem que busca a sabedoria de Deus, porque ele o encontra na própria palavra do Senhor. Outro benefício, que a leitura da palavra de Deus, por isso que é importante você ler a palavra e ter esse contato com a palavra de Deus. Outro benefício é que a palavra de Deus nos traz direção e nos orienta nas nossas decisões. Aqui em Salmos, no mesmo Salmo 119, a partir do versículo 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só, ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela nos ajuda e ilumina o nosso entendimento, nos dá direção para que nós possamos tomar algumas decisões na vida. Quantos atrasos, quantas percas, quantas dores, quantas feridas por causa de decisões erradas. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Mas, como eu disse,
saber ser prudente e saber ser sábio, isso vem de Deus. Quando Deus te dá o discernimento para você discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que vai te fazer bem ou não, porque o Espírito Santo testifica e te revela no teu coração. Mas o Espírito Santo não trabalha de acordo com aquilo que não está em você acerca da palavra. Quanto mais palavra de Deus tiver em você, mais ferramenta o Espírito Santo vai ter para poder trazer muito entendimento e graça na hora das suas decisões. E é claro que nós somos fruto das decisões que nós tomamos ontem. Nós estamos vivendo hoje aquilo que escolhemos e decidimos ontem. Então, quanto mais sábio, mais inteligente você for, muito mais você vai usufruir da graça e da plenitude de uma vida cristã. Você vai sofrer muito menos. A Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de entendimento. Temos aprendido e entendido que o nosso maior inimigo não é Satanás, mas sim a nossa ignorância, porque Satanás ele governa em cima da ignorância. Quando nós aprendemos a palavra por meio do conhecimento e do entendimento, então nós nos libertamos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, você acabou de nascer de novo. Não queira ser só mais um cristão. Queira fazer a diferença e se tornar um cristão forte, lendo, estudando e tendo compromisso com a palavra de Deus. Quando você parar de estudar a palavra, você para de crescer. Quando você achar que você já sabe muito, é sinal que você não sabe nada. Então nunca entra nessa linha de raciocínio. Sempre tenha a humildade e entendimento de compreender que você precisa aprender muito mais. O que você sabe tem sido uma bênção, mas você tem muito mais para aprender. Sempre se olha como Deus se vê. Deus te vê como uma criança que precisa aprender muito. E é assim que nós somos. A cada dia nós estamos crescendo, e aos olhos do Senhor seremos sempre como criança, que tropeça, que se levanta, mas que está aprendendo a cada dia. E é preciso a gente aprender. Aprender e ter sabedoria, isso não está relacionado à idade. Talvez você que está me assistindo, talvez você já tenha uma idade já acima de 40 anos, 50, 60 anos, não tem limite. Talvez você é um jovem, uma criança que está me ouvindo aí do outro lado. Querido, é tempo de aprender. É tempo de aprender. A tua bagagem, a tua experiência é bom, te trouxe maturidade, mas o conhecimento da palavra de Deus está muito mais além das tuas experiências pessoais sem Deus, porque a experiência com Deus e com a palavra de Deus, isso sim vai preparar você para viver a plenitude, uma vida de graça, uma vida de bênção, te dando ferramentas para você romper de fé em fé e de glória em glória todos os dias da tua vida. Outra coisa que a palavra de Deus nos traz, quando nós nos alimentamos dela diariamente, ela nos garante uma vida bem-sucedida. É verdade, confira comigo. Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus está dizendo. Deus disse isso no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, que nós seremos, é uma garantia. Ele diz: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então prosperarás o teu caminho e serás bem sucedido. Deus tem um caminho para ser bem sucedido, e esse caminho é pela palavra dele. Por quê? Porque Deus, ele sustenta a palavra dele até o fim. Se você cumprir, e se você for segundo a palavra, então
você está debaixo da garantia do Senhor. É Ele que garante para você. Por quê? Por causa da tua palavra. Se Deus assinou embaixo que você vai ser bem sucedido, se você não apartar a tua boca e prudentemente decidir não desviar nem para a esquerda nem pela direita, amado, se prepara, você vai ver uma vida bem sucedida, porque a própria palavra de Deus vai guardar você. A palavra de Deus, ela vai livrar você. A palavra de Deus, ela vai mostrar os pontos que você não deve avançar, porque tudo te é lícito, mas nem tudo lhe convém. Talvez você está sofrendo, ou já sofreu tanto, por falta de entendimento, achou que alguma coisa era bom, mas não era o correto a fazer. Mas com o entendimento da palavra de Deus, nós aprendemos o que é sim, sim, o que é não, não. E tem muita coisa que parece ser boa, mas não é a correta. E Deus quer que você faça o que é reto, o que é correto, para que você possa realmente desfrutar de uma paz no teu coração. É o que todo mundo está buscando. Todo mundo quer deitar no travesseiro, quer ter paz. Mas sabemos que muitas situações na nossa vida têm tirado a nossa paz. E Deus quer que você tenha paz. E a palavra de Deus tem caminho, tem ferramentas, tem entendimento para que você realmente tenha paz. E estou falando em todas as áreas da tua vida. Deus quer te dar paz. Não importa o que você viveu até ontem, mas se hoje você está me assistindo e realmente quer fazer a diferença, quer viver, não importa de como sua vida esteja hoje, se comprometa em aprender, em viver a palavra de Deus, e você se surpreenderá com aquilo que o Senhor Deus vai fazer, ou aquilo que você também vai fazer, porque agora você vai ter sabedoria para fazer. O Espírito Santo vai te guiar, mas ele só pode te guiar pela palavra. Ele não trabalha fora da palavra para poder fazer nada por você. É necessário você se mergulhar na palavra de Deus. Amém? Onde começar a ler? Talvez você está aí e está de repente logo querendo já começar a ler, começar a estudar. Eu tenho algumas dicas para você, né? Você pode começar lendo a primeira carta de João e depois volte para o Evangelho de João. Continue sistematicamente até o Apocalipse. Então, um dos livros espirituais da Bíblia, dos Evangelhos, é João. Então, eu te aconselho, se você vai começar a tua leitura, comece lendo o livro de João. E depois que você lê ele, volte nos Evangelhos e leia até Apocalipse. E aí, procure o pastor, procure o teu líder de célula, o teu mentor, procure a pessoa que Deus colocou para poder trazer direção para a tua vida no Velho Testamento, e ele vai te dar as direções corretas. Mas se você precisa de uma dica para começar a tua leitura, eu indicaria, sim, claro, para você começar a ler o Evangelho de João, tá bom? Nós vamos falar sobre o que é meditar. Talvez você já viu pessoas falando assim: olha, eu preciso meditar, eu quero meditar, eu estou meditando. Mas eu pergunto, o que é meditar? Eu vou responder para você. Meditar é ruminar a palavra de Deus. A palavra ruminar é tirada de um contexto de uma vida do gado. O gado, para quem não sabe, o gado ele tem duas partes de estômago. Então, quando ele se alimenta numa, e você vê o gado no pasto ali, deitado, e parece que a vaca, né, ou o boi, ele fica ali mastigando, né, é porque ele fica ruminando, ele fica tirando o alimento, ele volta o alimento, ele mastiga, melhora o alimento, e ele desce o alimento para outra parte. Então isso seria ruminar. Então a palavra meditar é como se você estivesse ruminando a palavra de Deus. Então, quando você começa a meditar na palavra do Senhor, você está ruminando, ou seja, você está tendo melhor aproveitamento no entendimento da palavra. Não basta nós apenas ouvir a pregação no culto, domingo,
e chegar em casa e não lembrar de mais nada. É necessário meditar sobre aquela palavra, aquela ministração que o pastor ministrou, aquele estudo que você participou. É necessário você ruminar, anotar, ter o hábito de anotar. Eu quero crer e quero passar isso para você, que às vezes, querido irmão, um papel e uma caneta na mão vale mais do que muitas memórias, muitas mentes pensando. Por quê? Nós não devemos confiar na nossa mente, porque nós esquecemos. Mas quando nós anotamos aquilo que nós ouvimos e lemos, e depois nós vamos meditando sobre aquilo, ou até mesmo na própria Bíblia, perguntando para o próprio texto, meditando, ruminando, então aquilo vai sendo como a luz da aurora para nós, vai clareando, como a luz da alva, e nós vamos compreendendo melhor o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então eu diria para você, medite durante a sua leitura diária. Não queira ler, né? Ler, sem parar para meditar. Você precisa ruminar o que você está lendo. Você precisa ler com entendimento, ler com devoção, ler com precisão, com calma, compreendendo. Se você ler e não compreender, procure compreender. Hoje nós temos aí o Google para nos auxiliar, ou um dicionário para nos auxiliar naquelas palavras que nós não estamos compreendendo, tá? Mas medite também nas pregações dos cultos da igreja. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você deve ter compromisso também com os cultos na tua igreja, ouvindo a palavra do teu pastor. Lembrando que teu pastor, ele é colocado para poder trazer alimento para você. Quando você deixa de ir à igreja e prefere ficar ou tentar se alimentar sozinho, você está dizendo que a mesa do Senhor não é o suficiente para você. Mas o teu pastor, ele se dedica, ele se prepara para poder trazer um alimento, uma palavra para você, e você deve valorizar isso e receber esse alimento de bom grado no teu coração, aquele alimento que vem lá do altar da tua igreja. Nós não podemos receber a unção daquilo que nós não admiramos e daquilo que nós não respeitamos. Nós só recebemos a essência e a unção de quem nós admiramos e de quem nós respeitamos. Querido irmão, Deus colocou o pastor e as ministrações da tua igreja é para ser alimento sólido para você. Às vezes na igreja vai ser aquele arroz e feijão, mas nós, como bons brasileiros que somos, ninguém vive sem um bom arroz e um sem feijão. Nós podemos até nos alimentar, comer uma pizza por aí, comer um lanche, podemos comer algumas comidas japonesas, uns temakis por aí, mas o que nos sustenta mesmo é aquela comida sólida que só em casa vai encontrar. Então, querido, na tua casa, na tua igreja, tem alimento sólido, e você precisa valorizar isso e se alimentar e meditar sobre as pregações que você tem ouvido aí do altar da tua igreja, tá bom? Medite também nas pregações que teu pastor está postando no YouTube, as pregações talvez que ele ministrou o ano passado, ministrou o mês passado, talvez você já esqueceu. Volta lá e coloca aquela ministração de novo, vai ver o que ele vai ministrar sobre ela, e você vai perceber que Deus vai falar com você coisas que talvez ele não falou quando você assistiu a primeira vez. Medite. Às vezes nós precisamos aprender o método Ctrl+C e do Ctrl+V. Nós precisamos dar Ctrl+C e Ctrl+V e colar essa palavra em nós, trazer para nós aquela palavra. Eu não gosto muito da palavra do decorar, mas eu gosto da palavra compreensão. Você precisa compreender melhor o que a palavra de Deus está dizendo, o que Jesus quer falar através daquela mensagem, com você, ou preparando você para os dias bons
ou até mesmo preparando você para os dias maus. Para nós também nos tornarmos, querido, um cristão forte, é necessário a gente orar sem cessar. Nós falamos até agora sobre meditar na palavra de Deus. Isso é importante demais, mas só isso também não é o suficiente. Se você quer se tornar um cristão forte, leia comigo em 1 Tessalonicenses. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Confere aí na tua Bíblia, por favor, e você vai encontrar a Bíblia dizendo: orai sem cessar. O cristão, para se tornar um cristão forte, ele deve ter essa consciência, essa maturidade de oração. Sem a oração, você é como um carro sem combustível. Você não vai muito longe. Logo, logo, você não vai ter força, porque a oração, ela é teu sustento, ela é o que mantém tua comunhão com Deus. Orar é falar com Deus e ter constante comunhão com Ele. Orar, quando devemos orar? Quando? É uma pergunta que muita gente não consegue responder. Quando se deve orar? Em todo tempo, cultivando uma profunda intimidade com Deus. Oração em todo tempo, você pode estar orando, em contínua oração, e ter o seu tempo de oração, ao acordar, ao deitar, antes das refeições, ao estudar a Bíblia, toda manhã, ou outra hora, junto com os irmãos no templo e nas reuniões, nas células. Nós podemos orar coletivamente. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que os apóstolos, os irmãos da igreja de Atos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, isso coletivamente a igreja se reunia para orar, para buscar, para estar junto. Aí no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo a hora da oração, a hora nona. Eles tinham horário marcado para orar, para buscar, tinha compromisso com a oração. Em Atos capítulo 4, 31, a Bíblia diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Eu não conheço ninguém cheio do Espírito Santo que não foi por meio de uma vida de compromisso com a meditação na palavra de Deus e por meio da oração. O Espírito Santo, você não vai ver ninguém tendo evidência da manifestação do Espírito Santo sem antes primeiro passar pelo caminho da meditação da palavra e da oração. Você precisa orar. Se você quer realmente conhecer as maravilhas do Senhor e crescer espiritualmente, então você vai orando e você vai crescendo espiritualmente. Quando eu me converti e logo eu compreendi que eu precisava crescer espiritualmente, eu via muita gente na igreja, sendo cristão muito forte, tendo muitas experiências com Deus, e isso me deixava muito empolgado, porque eu também queria muito. Então logo eu comecei a ler a Bíblia todas as manhãs que eu levantava. Eu comecei a participar da oração da manhã da igreja, que acontecia das 6 às 7, e fora as minhas orações na minha casa e também no meu almoço, na hora do meu trabalho. Querido, isso me proporcionou para mim um crescimento espiritual muito grande. Eu pude ter muitas experiências com o Espírito Santo, inclusive uma experiência que eu tive na hora do almoço do meu trabalho, quando eu queria receber dons de línguas. E eu já tinha recebido o Espírito Santo já, e foi maravilhoso, mas eu queria mais, eu queria receber dons. E eu lembro que na hora do meu almoço eu parei no meu trabalho e eu entrei dentro de um dos banheiros do meu trabalho.
e era uma fábrica de fivela, tinha muita poeira ali, e eu banei o cantinho, e eu me ajoelhei, e ali naquele banheiro, eu fiquei clamando, orando, e eu disse para o Senhor que eu queria mais dele, que eu queria mais, que eu queria a evidência dele em mim, que eu queria ter uma experiência profunda com ele, que foi muito bom ter sido batizado no Espírito Santo, eu receber do Espírito dele, mas eu queria mais, e eu comecei ali a chorar e a buscar mais do Senhor, quando de repente, amado, o Espírito Santo tomou aquele banheiro, a glória de Deus se acendeu. Há uma diferença muito grande entre onipresença de Deus, que sabemos que Deus está em todos os lugares, entre a manifestação da tua glória, entre glória manifesta, ou presença manifesta. É muito diferente você saber que está na presença de Deus, ou saber que a presença dele está sendo manifesta a você. Isso que aconteceu naquele banheiro, teve uma presença de Deus manifesta, a glória de Deus se acendeu naquele lugar, e eu recebi o dom de línguas. Só não esperava eu que quando eu saísse do banheiro, toda a empresa estava na porta do meio esperando eu sair do banheiro, e eles não compreenderam, porque foi um barulheiro danado, né? E eu estava todo ensopado, sujo, o olho vermelho de tanto chorar, porque o óleo fresco da unção mexe com o nosso organismo todo, e eu estava ali, né, lavando o rosto, e quando eu saí do banheiro para fora, toda a empresa, o patrão, a esposa do patrão, o gerente e todos os funcionários pararam na porta do banheiro para ver quem é esse maluco que está dentro do banheiro fazendo todo esse barulho, e quando sai eu lá, né, falando para eles, mostrando para eles um pouco da glória de Deus sem palavras, porque eu não tinha palavra para dizer, mas eles viam em mim evidências de Deus e da manifestação de Deus, e eu desejo do meu coração que você também possa começar a ter as suas experiências maravilhosas com o Espírito Santo. Um outro ponto muito importante para que nós possamos nos tornar um cristão forte, e que você não se deixe enganar e não caia numa outra doutrina que muito tem pregado aí a respeito de ser igreja sem estar na igreja. Eu até compreendo que nós somos a extensão da igreja, mas nunca seremos igreja de Jesus sozinhos, porque nós somos um corpo, e corpo deve estar ligado. Então você deve congregar com os outros seguidores de Jesus na igreja pela qual foi usada, canal de Deus, para que você recebesse o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Então essa igreja que você acabou de batizar, ou que você vai batizar, você deve estar em profunda comunhão com os teus irmãos. É necessário você poder caminhar junto com a igreja, junto com o teu pastor, junto com a tua liderança, e estar com eles, junto. Após a sua conversão, é de fundamental importância que você comece logo a se relacionar constantemente com a sua nova família. Assim você desenvolve fortes vínculos de amizade e discipulado, de quem você receberá ajuda e orientações para a sua nova vida. Enquanto a lenha permanece na fogueira, ela se mantém acesa. Tirada, porém, da fogueira, logo se apaga. O mesmo acontece conosco em relação ao hábito de congregar. Mesmo quando não sentimos vontade de congregar, devemos escolher ir a si mesmo para o nosso bem espiritual. A falta de desejo de congregar é um sintoma certo de doença espiritual. E exatamente no momento que menos sentimos vontade que mais precisamos congregar para o nosso bem espiritual. Então, o que eu quero que você compreenda, que uma fogueira, ela acesa composta por vários gravetos ou lenhas, né, para poder manter uma fogueira acesa. E nós somos aquele graveto que sustentamos toda uma fogueira. Então, quando tira o graveto da fogueira, ele se apaga. Por quê? Porque não tem sustentação no teu fogo. Quando você congrega na igreja,
estar junto com os irmãos, é maravilhoso isso. Isso é uma coisa espetacular, é uma das experiências que eu tenho e que eu não abro mão, porque você se relaciona, cria novos amigos, realmente se torna a sua segunda família, a tua outra família. Em alguns casos, né, se torna a sua verdadeira família, querido. E é necessário você passar por essa experiência. Não se afaste da igreja, caminhe junto com os irmãos, lado a lado, participe, se envolva. Eu diria para você, mergulhe em tudo que a igreja está proporcionando para você. Não fique distante, não queira somente algumas coisas da igreja, abrace mesmo e viva um crescimento espiritual, e você vai se tornar, assim, com certeza, um cristão forte. O que fazer quando vem a falta de vontade de estar na igreja? Isso vai acontecer. A falta de desejo de estar na igreja. Isso significa que agora que você precisa estar na igreja, é porque você está passando por um processo espiritual, e estar na igreja é a melhor opção para você conseguir vencer e romper esses tipos de sintomas que possivelmente virá sobre você, tá? Nós precisamos estar no culto de celebração. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo levado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideramos-nos uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Paulo, ou seja, essa palavra aos Hebreus, está dizendo que é bom que nós estejamos juntos, não deixando a nossa congregação, até porque estamos chegando naqueles dias, nos finais dos tempos, e é necessária a unidade da igreja, é o que vai fazer a igreja romper esses últimos dias, tempos difíceis, dias maus, né? Talvez no geral para a igreja, mas também no individual para cada irmão. Às vezes passamos um momento difícil, e vou te falar uma verdade, querido, não queira caminhar sozinho. O diabo, ele tenta nos isolar para nós nos tornarmos presas fáceis. Você não vê nenhum predador derrubando uma manada. Você não vê nenhum predador pegando uma presa que está junto com o seu rebanho, junto com o teu grupo, mas sempre vai pegar aquele que está isolado. Isolado, você se torna uma presa muito fácil. Quantos tem caído, se perdido e se tornado presa fácil para o inimigo? Por quê? Porque ficou isolado. Seu lugar está no meio da congregação, é lá, junto com os irmãos, junto com o corpo, e isso faz com que o corpo sempre fique saudável e fique fortalecido. A tua presença na igreja, ela não só fortalece os irmãos, mas a presença dos irmãos para você na igreja fortalece você também. É muito bom, querido. Nunca entra nesse critério que agora você vai ser a igreja lá na tua casa, sozinho. Você não precisa estar no meio, junto com a tua congregação, com a tua igreja, com a tua comunidade, com os irmãos. Igreja não pode ser um lugar de passeio. Igreja tem que se tornar uma outra morada. Uma morada, um lugar onde nós sentimos muito à vontade, muito em paz. É um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar onde nós reunimos forças para lutar, para celebrar, para adorar, onde nós temos experiências com Deus e também com os nossos relacionamentos.
Hoje é praticamente impossível você sustentar uma vida na fé sem os irmãos, sem a igreja, sem o corpo. Por quê? Porque os relacionamentos nos ajudam muito. Somos homens, somos carne e dependemos e precisamos um dos outros. Sozinho não, mas junto nós somos muito mais fortes, muito mais fortes. Você não é a igreja sozinho, você é a igreja com o corpo. E com o corpo, com certeza, nada vai parar você. Porque mexeu com você, mexeu com o corpo, mexeu com a cabeça que é Jesus. Amém? Nunca ande só, nunca esteja só, mas esteja no meio da congregação, junto com a tua comunidade, junto com a igreja, junto com a tua liderança, lado a lado. Você vai ver que nada vai te parar e nada vai te impedir. Então é necessário você estar na célula, nos cultos, dos treinamentos, participando de tudo que a igreja está proporcionando para você. Abrace tudo, tudo com certeza vai ser de grande benefício para o teu crescimento espiritual. Quantas pessoas pararam de crescer, pararam de ter experiência com Deus, porque se afastou da igreja, achou que agora conhece bem, já sabe muito, não precisa tanto ir no culto assim. Não, querido, não entre nessa não. Aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. E ser fiel, para você se tornar e conseguir ser fiel sozinho, não se deixe se enganar. Você não consegue ser fiel sozinho. Sozinho, ninguém consegue caminhar. É por isso que Jesus, quando ele ora para os seus discípulos, ele ora pedindo para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Porque Jesus sabia, se eles fossem andar fora da unidade, a igreja, os apóstolos, nunca teria rompido, o Evangelho não teria chegado até nós hoje. Somente unidos como corpo nós seremos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Agora, outra coisa para você se tornar um cristão forte também, nós temos que aprender dois princípios: o princípio de aprender e prosseguir em aprender, e o princípio de ensinar. Eu não acredito no Evangelho que não tem por base aprender e ensinar a palavra de Deus. Você deve se desprender e testificar aquilo que Deus fez na tua vida, na vida de outros. Testificar é declarar aos outros aquilo que você sabe sobre Jesus, baseado na Bíblia e na sua experiência pessoal. É tanto um privilégio como um dever de todo cristão falar de Cristo. Para quem devemos falar de Jesus? A todos do seu setor de influência. Isso. Nós precisamos ter esse acesso à nossa zona de influência, seja geográfica, seja relacional, como parentes, colegas, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, a partir do versículo 18: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E Marcos 16:15 diz: e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Primeiro, o Espírito Santo e o poder de Deus não é para você agora ser um cristão poderoso, mas é para que você possa conseguir ser testemunha de Jesus em toda a Judéia, em Jerusalém, Cafarnaum, até os confins da terra. Ou seja, você vai ser testemunha de Jesus, primeiro, dentro da tua igreja, dentro da tua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na cidade, na sociedade e até os confins da terra, por onde você for, que você testemunhe sobre Jesus. Nunca feche a boca sobre o assunto de Jesus, mas aquilo que ele te falar aos ouvidos, declare aos telhados. Seja um megafone de Jesus. Fale alto, a fim de que as pessoas te ouçam e saibam o que Jesus fez na tua vida. Não esconda o teu testemunho, porque da mesma maneira que você hoje encontrou salvação, o seu testemunho, ele pode salvar a vida de outras pessoas. Como? Como? Talvez você pergunta, talvez você é uma esposa e quer ganhar teu marido para Jesus. Talvez você é o marido e quer ganhar tua esposa. Querido, se você é esposo e quer ganhar, se você
Se você é mulher que se converteu agora e quer saber como ganhar teu esposo para Jesus, olha esse princípio que a palavra de Deus nos mostra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, até o 2, vamos ler. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres. A palavra de Deus, ela quer te dar o poder de você ganhar seu marido sem palavra, assumir no teu papel de mulher de Deus. Talvez hoje eu não vou conseguir te detalhar muito o que você pode fazer para ganhar teu marido, mas siga esse princípio. Ore para Jesus, busque do Espírito Santo discernimento, para você conseguir sem palavras arrebatar o coração do teu marido dentro da tua casa. Mulher virtuosa, Deus te chamou para ser. Mulher sábia, que edifica a tua casa. Foi para isso que Deus te chamou para ser. Se você viver segundo a sabedoria do Senhor, com certeza você vai usufruir de Deus os benefícios de poder salvar tanto teu marido como toda a tua família, porque é propósito de Deus que você possa viver para Jesus, mas também levar a tua família. A Bíblia fala aqui que se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, será salvo nós e também a nossa casa. Como isso, pastor? Por meio da nossa influência. Nós não enfiamos goela abaixo de ninguém a palavra, e não abrimos a cabeça de ninguém e colocamos a palavra. Isso é errado, mas nós temos o poder de influenciar. Um pouquinho de fermento na massa leveda toda a massa. Se você entrar com a palavra de Deus, é impossível a palavra de Deus entrar no lugar e o lugar continuar do mesmo jeito que está. Mas como ganhar esposa para Jesus? É possível também, você homem, que talvez está me assistindo e quer ganhar a tua mulher para Jesus, é possível sim. 1 Pedro, no mesmo capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amado, Deus te dá ferramenta suficiente para você ganhar a tua esposa. Todas as mulheres carecem de homem que age com entendimento, homens maduros. Se você sujeitar a palavra de Deus, então com certeza não haverá marido melhor nessa terra do que você para a tua mulher, para a tua esposa, porque é impossível você ser um representante de Jesus e a tua esposa não conseguir ver em você os benefícios de estar ao lado de um homem generoso, de um homem bom de coração. Você com certeza vai conseguir levar a tua esposa para Jesus também. Agora, os pais que querem levar seus filhos para Jesus, você deve buscar no Senhor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, no versículo, a partir do versículo 1 diz, 6, versículo 4, isso, a partir do versículo 4 diz: e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Não devemos de maneira alguma buscar a ira dos nossos filhos, mas sim criar na admoestação do Evangelho, ensinando eles. Agora, pai, se você quer ganhar teu filho para Jesus, não quer ensinar apenas com palavras. O seu testemunho vale mais que palavras. Pregar para os nossos filhos tem que ser pregado com a nossa própria vida. Nós precisamos pregar, tem que ter coerência o que falamos, o que pensamos e como vivemos. Não deve ter confusão. Os seus filhos não podem ter confusão acerca de você. Você precisa viver essa coerência com a palavra de Deus. Então eles saberão quem você é. E tendo eles convicção que você é um homem de Deus, então eles vão começar a compreender melhor a Deus através da tua vida. Eles vão receber de Deus sobre eles, tendo a tua paternidade como referência. Agora,
Por que que muitos filhos hoje têm dificuldade de receber a paternidade de Deus, de olhar para Deus como um bom Deus, como um bom pai, o pai da criação? É porque muitas das vezes a maioria dos filhos não tem uma referência de pai dentro de casa. Então quando alguém prega Deus para ele, dizendo que é bom, que é o pai, ele não compreende o pai, compreende a linguagem do Pai Nosso. Por quê? Porque a paternidade é ferida dentro do seu coração por conta de muitos pais não darem referência boa para os seus filhos. Pai, você é o farol dentro da tua casa, para poder iluminar e trazer luz para a vida dos seus filhos por meio de uma vida com Deus. Não importa tão difícil que eles sejam muitas das vezes, mas se você for o farol, pode ter certeza que eles vão buscar em você direção, e você vai gerar paternidade tua neles e vai abrir as comportas para que o Rei da Glória entre na vida dos seus filhos, porque eles vão compreender e vão receber a paternidade do nosso Deus também. Tá bom, querido? Essas são sugestões para você se tornar aí um cristão muito forte, porque esse é o propósito de Deus. Então eu quero deixar aqui algumas sugestões para você nunca deixar de ser um cristão forte. Querido, ame as pessoas, ame as pessoas, não deixe nenhuma semente de amargura entrar no teu coração. Ame, perdoe as pessoas, não as critique, não fale de religião, fale de Jesus. Religião nunca trouxe coisa boa, religião traz divisão, mas Jesus, ele traz paz, ele salva a vida das pessoas. Não a julgue, não entre em debates e discussões. Filhão, filhona, meu amado, você está chegando no Evangelho agora, não queira ficar entrando em debates, discussões, fuja de debates, fuja de discussões. Tem muita gente com o coração sedento, querendo aprender a palavra de Deus. Canalize toda a sua energia, a tua força para pregar o Evangelho, aquele que quer ouvir, aquele que tem sede, aquele que está gritando. A criatura sempre grita pela manifestação dos filhos de Deus. E agora você é filho, tem muita gente esperando por você. Use essas ferramentas que você já tem para ensinar Jesus à vida daqueles que precisam e querem conhecer mais do Evangelho de Deus. Ore antes de falar com as pessoas e peça sabedoria a Deus. Então você, usando essas dicas, você vai se tornar uma testemunha bem-sucedida, da forma que você aplica o Evangelho lá fora. Lembra-se de uma coisa: você é a testemunha de Jesus. Você é a Bíblia que eles não sabem ler ainda, mas eles conseguem ler a Bíblia a partir da tua vida, a partir do seu testemunho, a partir da tua postura. É essa Bíblia que o mundo lê hoje, através da vida dos filhos de Deus manifestos na terra. E nós somos essa Bíblia que o povo não tem acesso para ler essa daqui, mas através da minha vida, através da tua vida, eles conseguem ler a Bíblia, e eles conseguem entender muito mais a palavra de Deus através dos nossos testemunhos, nós amando as pessoas e não a criticando, não falando de religião, mas falando de Jesus, não julgando elas, mas amando-as. Jesus, ele veio para salvar, não veio para julgar. Então nós não podemos ser diferentes, nós também devemos amar as pessoas e lutar para que elas sejam salvas. Não entre em debates, discussões. Guarde bem isso. Ore antes de falar com as pessoas e peça sabedoria a Deus, e com certeza você vai testemunhar de Jesus para elas. O que fazer? O que é fazer discípulo? Talvez você está começando a conhecer agora a visão do MDA, está começando a conhecer ainda a linguagem do discipulado. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz em Mateus 28, capítulo 19, diz: eis que todo o poder foi me dado no céu e na terra, Jesus disse. Portanto, ele fala: ide e fazei discípulos em todas as nações da terra, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Você agora se tornou um discípulo de Jesus.
E agora você está pronto para levar outra pessoa a viver essas experiências maravilhosas que você está vivendo. Então não perca tempo, atende o ID do Senhor e vá fazer discípulo. E mais para frente nós vamos falar muito sobre discipular e você vai amadurecer muito sobre isso. O que é fazer discípulo? O que fazer depois que você ganha alguém para Jesus? Assim como uma boa mãe cuida e protege seu novo bebê, você também deve se responsabilizar e cuidar do bebê espiritual que você acabou de gerar. Primeiro, comece integrando no grupo familiar. Depois faça a questão de que ele vai receber todo o cuidado necessário para crescer e se tornar um seguidor de Jesus, saudável e maduro na fé. Para isso acontecer, você precisa ser ou providenciar um bom discipulador para acompanhá-lo. Assim você estará glorificando a Deus e sendo responsável para com aqueles que o Senhor confiou em suas mãos. Na grande comissão de Jesus, não nos mandou fazer convertidos, mas Jesus nos mandou fazer discípulos. Isso inclui a conversão, porém muito mais. O cristão normal sempre faz discípulos. É importante então que você esteja discipulando pelo menos uma ou mais pessoas. Isso não é somente um dever sagrado para cada cristão, mas um imenso privilégio. Obedecer a Jesus em tudo. A Bíblia diz que nós devemos obedecê-lo em tudo. E atender o ID do Senhor é estar debaixo de obediência, fazendo um discípulo, cuidar de pessoas assim como você tem sido cuidado, ensinar o Evangelho, assim como alguém um dia ensinou para você. Assim como você está aprendendo hoje, você deve transmitir esse bastão. Você recebe o bastão, mas não deve ficar com você. Você deve transmiti-lo a outro também. Você, querido irmão, você é muito importante. Você faz parte agora do corpo mundial de Jesus e também de um corpo local, que é a igreja local que você está inserido hoje. No corpo mundial, cada corpo local se torna muito importante e cada pessoa, por sua vez, é muito importante no corpo local. Você é muito importante e necessário nesse corpo local. E Deus tem um plano no qual Ele vai usá-lo nesta igreja para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Então Deus tem um plano, você faz parte do corpo mundial da igreja de Cristo, mas todo o corpo mundial tem um corpo local, que é a igreja local que você está inserido, e é nesta igreja que Deus vai te usar, que Deus vai trazer crescimento espiritual para que você possa germinar. Eu quero deixar para você meditar Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27. É uma tarefinha para você meditar, porque vai confirmar tudo isso que nós estamos falando e ensinando para você. Tá bom, querido irmão? Ficamos aqui com mais uma aula sobre hábitos para se tornar um cristão forte. E eu espero por você nesse crescimento. E eu creio, querido irmão, que ainda é só o começo daquilo que Deus já começou a fazer na tua vida, por meio da tua vida, apesar da tua vida. Em nome de Jesus, eu deixo aqui meu abraço para você, estou orando por vocês. Deus abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.